amores perfeitos, ou violas, são daquelas flores imprescindíveis para um inverno sempre florido. Há amores perfeitos de muitas cores e de muitos tamanhos diferentes. Há os amores perfeitos maiores e há os amores perfeitos mais pequeninos e há assim estes médios. Por isso é só escolher aqueles que gostar mais. Há alguns que são muito perfumados e há alguns que têm as flores comestíveis. Há uma curiosidade, os romanos achavam que era da flor do amor perfeito que se extraía o elixir do amor, daí o seu nome, amor perfeito. Embora sejam plantas perenes, elas são tratadas como anuais porque elas ao longo do tempo tendem a ficar feias e por isso nós utilizamos-las como a chamada flor de época ou flor de estação. Colocamos-las no outono e inverno e depois retiramos-las na primavera, no final da primavera, porque elas no verão tendem a secar e a ficar feias. Mas aguentam, de facto, têm uma floração muito prolongada e se as plantarmos no outono, elas estão em flor no outono, no inverno e muitas vezes até à primavera. O que é que elas precisam? Elas gostam de zonas com muita luz, com muito sol direto, substratos ricos em matéria orgânica, bem drenados, mas elas não aguentam secura, elas precisam de ser bastante bem regadas, mas também não aguentam encharcamento, apodrecem com muita facilidade. E devemos evitar regar muito as flores, devemos regar diretamente no substrato, porque senão as flores tendem a murchar muito rapidamente. E devemos também retirar as flores secas, as flores que terminam a floração, para estimular novas florações. As flores também têm a grande vantagem de ser comestíveis e por isso se ficarem muito bonitas nas nossas saladas, não é? Nas nossas sobremesas e terem também essa vantagem. Podem também ser utilizadas nas hortas, misturadas com os vasos das aromáticas e das hortícolas e acabam por ser também um bom complemento para esse tipo de plantas. E ficam bonitas em cestos suspensos, em floreiras, em bordaduras floridas, enfim, são plantas mesmo muito versáteis e que dão cor nesta estação do ano que toda a gente acha que é mais triste. E não é verdade, porque se nós tivermos um cantinho da nossa varanda, do nosso terraço ou do nosso jardim com uma boa mancha de amores perfeitos, vai ficar muito mais colorido o nosso inverno. Vamos então aqui fazer uma floreira em que vamos misturar os amores perfeitos de flor maior e os amores perfeitos de flor mais pequena. Portanto, aqui temos a viola tricolor, a viola cornuta. E o que é que eu fiz? Fiz aqui, embora esta floreira tenha drenagem, eu coloquei uma camada de argila expandida, o nosso geotêxtil, porque de facto eles não gostam mesmo de ter o substrato encharcado, e depois escolhi um substrato já fertilizado para plantas com flor, para não ter que fertilizar agora quando da plantação. Como são plantas que nós vamos tratar como anuais, vamos fazer uma plantação apertada, ou seja, pô-las próximas umas das outras. Quando vamos comprar as nossas plantas, vamos ter o cuidado de escolher plantas com muitos botões e com menos flores, mais botões e menos flores, porque assim significa que ainda vamos ter um período de floração prolongado. Colocar as nossas plantas. Aqui ver quantas é que cabem, não é? Podemos pô-las apertadinhas. Mas como são flores de época, não precisamos desfazer muito o torrão, porque elas estão assim ainda. Deixá-las ainda com algum espaço, porque elas ainda crescem, e vamos desfazer só um bocadinho. E agora vamos colocar o substrato até à altura onde elas estão plantadas, portanto à altura do torrão, nem mais nem menos enterradas.
aqui os nossos amores perfeitos. Agora vamos regar. Vamos regar sempre a seguir à plantação. E agora, claro que no inverno é sempre preciso regar menos. Se estiverem no exterior e chover, quase nem vale a pena regar, só quando o substrato estiver seco, mas atenção que elas não aguentam estar muito tempo sem ser regadas e começam logo a murchar e, portanto, não podemos deixar estar muito tempo secas, mas também não podemos deixar estar encharcadas. Portanto, atenção à rega, ir retirando, por exemplo, as flores quando começam a estar secas, ter o cuidado de tirar sempre pela base, não deixar assim as hastezinhas, porque depois apodrecem e podemos atrair pragas e doenças. Portanto, tirar as hastezinhas para estimular novas florações. E depois, eu utilizei, neste caso, um substrato orgânico para plantas com flor, que tem uma fertilização que garante que o substrato vai estar fertilizado umas 4 ou 6 semanas. Depois convém fertilizar novamente, por exemplo, com este fertilizante orgânico para plantas com flor e depois ir seguindo aqui as indicações e de X em X tempo ir fertilizando para garantir que elas têm tudo o que é necessário para que continuem sempre em plena floração durante a estação em que é devido. E desta forma conseguimos ter um inverno sempre florido e também muito aromático, porque estas plantas, depois, se estiverem bem regadas, e principalmente quando naqueles dias de sol, tem um aroma suave, mas que é muito agradável. E, aliás, eu acabei de as regar e elas cheiram mesmo muito bem e por isso podemos ter